Olá a todas e a todos. Aqui é o professor Bruno de Ataíde Prato, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é a disciplina de Fundamentos de Economia, disciplina lotada no Centro de Tecnologia da UFC, ministrada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias. Na aula de hoje, nós estamos abordando o capítulo 5 do Mankio, a sexta edição norte-americana, que versa sobre elasticidade. Vocês devem estudar materiais mais consistentes, capítulos de livros que são sugeridos na nossa bibliografia básica e complementar, que versem sobre esse assunto. E buscar outras fontes, livros fidedignos e importantes que tratem desse assunto. Nós estamos adotando nessa aula os slides fornecidos pela editora Sanger Learning, que publica no Brasil o livro Introdução à Economia, de Mankio, uma tradução da sexta edição norte-americana. Então, estou referenciando o material didático que eu estou empregando nesta minha aula. Então, depois de estudar esse capítulo do Mankio, o aluno ele vai estar apto a responder as seguintes questões. Primeiro, o que é elasticidade? Que tipos de problemas do mundo real a elasticidade pode nos ajudar a entender? Em seguida, o que seria a elasticidade de preço da demanda? Como ela está relacionada à curva de demanda? Como ela está relacionada aos rendimentos e aos gastos das organizações? Então, os conceitos que nós apresentarmos sobre demanda, de elasticidade da demanda, vão ser adaptados para a oferta. Qual é a elasticidade de preços da oferta? Como ela está relacionada à curva de oferta? Quais são as elasticidades de renda e preço cruzado da demanda? Então, essas são algumas questões que nós iremos responder. Então, iremos iniciar nossa explanação com a elasticidade de preço da demanda, que é como se fosse uma variação percentual na quantidade dividido pela variação percentual no preço. Então, a elasticidade de preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada por um bem ou serviço responde a uma alteração na variável preço. Então, na curva de demanda, nós vimos que quando ocorre um aumento do preço de PA para PB, a quantidade reduzia de QA para QB, certo? Existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade demandada de um bem ou serviço e o seu preço. A elasticidade vai nos dar essa visão de como varia a quantidade em relação ao preço. Em outras palavras, seria uma análise de sensibilidade, né, dessa variação. Então, nós vamos poder saber, um gestor de uma empresa ou gestor a nível de esfera pública, municipal, estadual, federal, vai poder saber quanto vai variar a demanda com variações no preço. Então, aquele modelo de oferta e demanda, aquela cruz de Marshall, é um modelo muito simplista, é de suma relevância que análises de sensibilidade sejam realizadas, né, a fim de determinar situações extremas e factíveis, né? Então, aqui um exemplo. Elasticidade de preço da demanda seria essa variação percentual da quantidade sobre essa variação percentual no preço. Então, nesse exemplo, a elasticidade de preço da demanda é igual a, quando varia, né, de P1 para P2, a quantidade diminui de Q1 para Q2. Então, essa variação, o delta Q foi de 15% e o delta P foi de 10%. Então, essa elasticidade foi de 1,5, né? Então, ele está medindo essa retração aí, né? Então, o que acontece? Junto à curva D, o P e o Q se movem em direções opostas, como nós já vimos no início da aula. Então, nós iremos mover o sinal de menos e relatar todas as elasticidades de preço como números positivos. Em geral, a elasticidade é tratada em módulo. Nós não vamos estar preocupados com esse sinal. Nós queremos saber, em linhas gerais, como varia a quantidade em relação a essa variação de preço, né? Então, o que acontece, né? Vamos calcular esses valores percentuais.
Então, valor final menos valor inicial dividido por valor inicial vezes 100. Isso que é uma mudança percentual. Então, partindo de A para B, a mudança no preço é a seguinte: o preço inicial é 250, né? Valor final, perdão, P índice B, P índice A é 200 e o valor inicial é 200. Então, 250 menos 200 dá 50, 50 dividido por 200 é um quarto, ou seja, 25%. Então, a variação percentual é 25%. Aí a variação da quantidade, né? A variação da quantidade é o variar de A para B. Aí vem uma questão que gera um problema. Esse método de cálculo da elasticidade gera ambiguidades. Por exemplo, se eu estou variando de B para A, eu estou variando de 8 para 12. 4 unidades em 8 unidades é 50%. Então, quando o preço cai 20%, a quantidade aumenta 50%. Se eu estou em A e vou para B, ou seja, se há essa redução da quantidade. A redução de 12 para 8 são 4 unidades. 4 em 12 é um terço. Então, quando o preço aumenta, é 25%, a quantidade cai 33%. E qual método utilizar? Vou de A para B, de B para A. Então, nesse sentido, vem o método do ponto médio. Então, o método do ponto médio ele vai pegar o valor final menos o valor inicial e dividir pela média, né? Então, esse ponto médio é o número intermediários entre os dois valores. É como se nós estivéssemos normalizando essa variável de elasticidade. Quando nós dividimos aí pela média, nós estamos considerando que a amplitude da variação é a mesma e estamos normalizando, né? Então, não importa qual o valor que você use, como inicial ou final. Se vai de A para B, de B para A, a elasticidade vai ser a mesma de qualquer forma. Por isso que nós trabalhamos em módulo, em valor absoluto, né? Então, utilizando o método ponto médio, é 225 é a média, 250 mais 200 dividido por 2, dá 450 dividido por 2, 225. Quando eu divido isso pelo esse valor normalizado, dá 22,5%, né? E a mudança de Q vai ser 12 menos 8 dividido por 10. 10 vem de 12 mais 8, 20 dividido por 2, 10. Então, isso aqui ficou 22,2% para o preço, 40% para a demanda. Então, a nossa elasticidade seria 1,8. Então, aí vem um seguinte exercício. Usa a seguinte informação para calcular a elasticidade e preço da demanda para quartos de hotel. Então, preço igual a 70 unidades, quantidade 5.000. Se o preço é 90, ou seja, aumenta, a quantidade diminui. Então, vou pular isso daqui. Eu peço que vocês façam essa atividade como exercício. Isso é muito simples, mas quando o aluno não tenta isso pelo menos uma vez, não faz exercícios, ele chega na avaliação e sempre erra isso daqui. É impressionante. Aquele aluno que não exercita, mesmo que você provenha a equação, ele vai errar nessa questão. Então, só um conselho que eu estou dando. Estou aqui, basicamente, resolver esses cálculos. Eu estou aqui falando, não estou com o quadro para fazer isso na mão. Então, quero que vocês repliquem isso daí, façam esse exercício aqui na mão, utilizando, indo de A para B, de B para A e depois utilizando o ponto médio, está bem? Então, vamos apresentar aqui um exemplo, cereal matinal versus protetor solar. O preço de ambos os bens aumentam em 20%. Para qual bem a quantidade QD cai mais e por quê? Então, o cereal matinal ele tem substitutos próximos. Por exemplo, panquecas, waffles, pizza amanhecida, aqui no Brasil não é muito usual. Então, os compradores podem facilmente trocar de produtos se os preços subirem. Por outro lado, os processadores solares não possuem substitutos próximos. Portanto, os consumidores ficam cativos a consumir este produto. Então, uma conclusão importante: a elasticidade de preço é maior quando os substitutos próximos estão disponíveis. Ou seja, o consumidor ele está mais suscetível a variações no preço se ele tem a possibilidade de escolha. Quando ele não tem, ele é inelástico.
Então, essa elasticidade, né? Essa elasticidade, o tomador de decisões ele pode ser classificado como elástico, se o valor dessa elasticidade é maior do que 1, inelástico, se ele é menor do que 1, e de elasticidade unitária, se ele tem elasticidade igual a 1. Esse caso onde existe a elasticidade unitária, ele pode ser abordado com algumas propriedades interessantes, tá bom? Então, geralmente o consumidor vai ser elástico quando existe substitutos próximos. Se ele é cativo àquele produto ou serviço, ele vai ter um comportamento inelástico com relação a variações no preço. Então, blue jeans versus roupas. Os preços de ambos produtos aumentam 20%. Para qual bem a quantidade cai mais e por quê? Para um bem finalmente definido como blue jeans, há muitos substitutos, né? E há poucos substitutos para bens definidos amplamente, né? Não há muitos substitutos para roupas, a não ser viver em uma colônia de nudismo, né? Então, conclusão importante. A elasticidade de preço é maior para bens finalmente definidos que para os bens que são amplamente definidos. Se você não tem um escopo, se você não tem uma delimitação daquele produto, né, o consumidor, em tese, vai ter um comportamento inelástico, né? Quando você delimita, quando você especifica, o cliente vai ter um comportamento elástico. Insulina versus cruzeiros no Caribe, né? Então, para milhões de diabéticos, a insulina é praticamente indispensável, né? Então, o aumento do seu preço não vai alterar o seu padrão de consumo. No entanto, o cruzeiro é um luxo, né? Se os preços aumentam, algumas pessoas decidirão não viajar de cruzeiro. Então, a conclusão é importante. A elasticidade de preços é maior para luxo do que para as necessidades. Necessidades, comportamento do consumidor é inelástico. Por exemplo, sistema de transporte público. Quem depende do ônibus para trabalhar, ele é cativo, né? Se aumentar a tarifa, o que vai fazer? Ir a pé, de bicicleta, é difícil, né? Então, geralmente é inelástico, né? Alguns vão ir de carro, que não vai se compensar, vai pagar a gasolina, vai ser quase a mesma coisa, etc. Mas a demanda é cativa, né? Agora, quem prescinde, tem outras possibilidades, vai ter um comportamento elástico, né? Então, acabou o exemplo que eu acabei me antecipando. Gasolina curto prazo, gasolina longo prazo. Então, não há muito que as pessoas possam fazer no curto prazo, além de andar de ônibus ou pegar uma carona. A longo prazo, as pessoas podem mudar de veículo, se mudar de residência. Então, a elasticidade de preço é maior ao longo prazo do que no curto prazo. No longo prazo, o tomador de decisão pode mudar o seu perfil de consumo. No curto prazo, nem sempre. Então, determinantes da elasticidade de preço, uma síntese. A elasticidade de preço da demanda depende de extensão na qual os substitutos próximos estão disponíveis. Se o bem é uma necessidade ou um luxo. Quão amplamente ou quão estritamente o bem é definido. O horizonte de tempo, elasticidade é maior a longo prazo do que a curto prazo. Então, vimos alguns elementos nos quais nós podemos inferir classes de produtos e classes de serviços nos quais o consumidor pode vir a ter um comportamento elástico, se ele vai ser mais facilmente suscetível a essas variações no preço, ou um comportamento inelástico, quando ele não vai alterar significativamente o seu padrão de consumo com variações no preço. Então, nós vamos ter curvas, né? Uma curva de demanda, como nós vimos na aula anterior, ela vai nos prover informações importantes. Então, a inclinação, a declividade da curva está muito relacionada à elasticidade de preço da demanda. Então, a regra mais aproximada. Quanto mais próxima do eixo das ordenadas, quanto mais reta a curva, maior a elasticidade. Quanto mais íngreme a curva, ou seja, quanto mais próxima do eixo das abscissas, menor a elasticidade. Então, nós vamos poder apresentar 5 classificações distintas das curvas de demanda. Então, vamos pensar essa curva demanda perfeitamente inelástica. Eu diria que é um caso teórico. Isso não aconteceria no mundo real, né? Então, você vê aqui
o tomador de decisão ele é totalmente aqui insensível. Qualquer variação no preço não vai mudar o padrão de consumo dele. Podia variar de 1 bilhão para zero, delta Q seria zero, né? Então, ele está dizendo que a sensibilidade do preço do consumidor é nenhuma, elasticidade nula. Então, esse é o caso teórico. É a curva paralela ao eixo das ordenadas, demanda perfeitamente inelástica. Não vai haver nenhuma alteração do padrão de consumo com qualquer variação no preço. Não existe no mundo real. Então você vê uma demanda inelástica. Quando essa declividade, a declividade dessa curva é mais, ela é bem próxima do eixo das ordenadas. A inclinação é alta aqui, né? Então está dizendo que ela é relativamente íngreme. Então, o perfil do consumidor ele vai ser relativamente pouco suscetível a variações no preço. Mas você percebe, quando ocorre uma variação grande no preço, ó, a variação da quantidade é em menor proporção. Então, aqui nesse exemplo aqui, você pega aqui esse ΔP e esse ΔQ, né? Então, ΔP cai 10%, o ΔQ aumenta menos de 10%. Isso seria um padrão de consumo inelástico. Então, nós vamos ver aqui um padrão de consumo elástico, tá certo? No caso particular da elasticidade unitária, né? Ou seja, essa variação percentual de ΔQ sobre esse ΔP é igual a 1. Então, esse comportamento é uma curva intermediária. A sensibilidade do consumidor a variações nos preços é intermediária. Então, vai mudar na mesma proporção. Se cai 10% o preço, aumenta em 10% a demanda. É um caso também, talvez, pode acontecer no mundo real, mas não é tão fácil acontecer isso, mas pode acontecer. Temos esse outro exemplo da curva de demanda elástica. Vocês estão vendo que a curva está ficando mais deitada, que no livro aqui, na apresentação, está chamando de relativamente plano. Então, o que acontece? A sensibilidade do consumidor a alterações no preço é alta, né? Então, você vê que uma pequena variação aqui de P1 para P2 leva a uma grande alteração de Q1 para Q2. Preço cai em 10%, a quantidade aumenta mais de 10%. Isso é que é elasticidade. É como se fosse uma mola, né? Você tem uma constante de elasticidade e rigidez numa mola, lei de Hooke, F é igual a kx, né? Se essa rigidez é baixa, a mola se deforma. Se essa rigidez é alta, a mola vai requerir uma força maior para que ocorra a deformação. A mesma coisa, se o cliente tem um comportamento inelástico, é como se ele tivesse uma rigidez grande. Se o cliente tem um comportamento inelástico, é como se fosse uma mola com a constante K baixa, que facilmente ela sofre deformações. É um modelo análogo aqui, né? E temos aqui um outro modelo teórico, isso não acontece no mundo real, seria uma demanda perfeitamente elástica. Sem variações de preço, o cliente teria uma variação indefinida nas quantidades, né? Então, para P igual a zero, ΔQ pode assumir qualquer valor, seria um cliente extremamente sensível a variações no preço. Então, é um caso teórico. Então, em síntese, mais próximo do eixo das ordenadas, comportamento inelástico, mais próximo do eixo das abscissas, a curva de demanda, obviamente, comportamento elástico. Então, alguns exemplos de elasticidade do mundo real. Isso aqui disponibilizado pela editora, deve ter sido extraído aí de alguma fonte, mas assim, é um exemplo só para se ter uma noção. Então, ovos, assistência à saúde, arroz, habitação, são tipos de produtos e um serviço no qual o usuário tenderia a ter um comportamento inelástico. Carne bovina, restrições em restaurantes, esse Mountain Dew, que eu confesso não sei o que é isso, são provavelmente questões de maior luxo, né, que o cliente pode prescindir e ele teria um comportamento mais elástico. Então, pode ocorrer a situação em que uma curva de demanda seja linear, né, vimos isso na aula anterior em alguns exemplos. Então a inclinação ela é constante, né?
o coeficiente angular dessa reta. Entretanto, a elasticidade não é constante. Então, vocês veem para essa mesma curva aqui, que a elasticidade nesses 3 pontos, ela tem valores distintos. Então, quando nós estamos aqui com preços baixos, o consumidor tendeu a apresentar um comportamento inelástico. Quando nós estamos com preços altos, o consumidor tendeu a apresentar um comportamento mais elástico. Quando nós estamos aqui em um ambiente médio dos preços, o consumidor tendeu a ter um comportamento constante, né, de elasticidade unitária. Então, obviamente, isso depende de valores, depende dessa curva, mas em geral, em pontos de preço mais elevado, o consumidor será mais sensível. Em pontos de preço menor, o consumidor vai ser menos sensível a essas variações. Então, mesmo para uma curva de demanda linear, a elasticidade irá variar entre pontos adjacentes dessa mesma curva. Então, nós temos a elasticidade do preço e a renda total. Então, quando você aumenta o seu preço de 200 para 250, a empresa poderia se perguntar: o que vai acontecer com o rendimento? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Então, o rendimento de uma empresa é a área de um retângulo compreendida entre essas duas variáveis, né? A base maior ou menor seria o P, que é o preço, e a quantidade seria a outra base desse retângulo. Então, o aumento do preço ele pode ter 2 efeitos. Um preço maior significa mais rendimento em cada unidade vendida, mas você venderá menos unidades, né, devido à lei da demanda. Então, você aumenta, por um lado, o rendimento pode aumentar pelo aumento do preço, mas dependendo do decrescimento da demanda, esse rendimento pode cair. Então, dependendo do comportamento do consumidor, ou seja, se a demanda é elástica, se ela é inelástica ou de elasticidade unitária, nós podemos inferir esse comportamento da variável rendimento, né? Então, o rendimento é P vezes Q. Então, se a demanda é elástica, como eu havia dito no slide anterior, a elasticidade de preço da demanda é maior do que 1. A queda do rendimento do menor Q é maior que o aumento do rendimento do maior P. Então, o rendimento cai. Então, se o consumidor é sensível, se ele vai se sentir afetado drasticamente por essa variação do preço, o aumento de preço vai reduzir o rendimento, porque as pessoas deixarão mais de procurar aquele bem ou serviço, tá certo? Então, com comportamento elástico, o rendimento tenderá a diminuir com o aumento do preço. Obviamente, com comportamento inelástico, a conclusão deverá ser o contrário disto, né? Então, se a demanda é inelástica, ou seja, elasticidade de preço menor do que 1, a queda no rendimento do menor Q é menor do que o aumento do rendimento do maior P. Então, o rendimento aumenta. Então, no nosso exemplo aí, suponha que Q caia para 10 ao invés de 8, quando você aumenta o preço para 250 unidades, né? Pensei que ele ia apresentar uma ilustração no slide seguinte, né? Então, aqui alguns exercícios. As farmácias aumentam o preço da insulina em 10%. O gasto total da insulina aumenta ou cai? Nós vimos que a insulina é um bem fortemente necessário para pessoas diabéticas, então o comportamento é inelástico, né? Então, o rendimento provavelmente vai aumentar, né? Como resultado de uma guerra de tarifas, o preço de um cruzeiro de luxo cai em 20%, né? Então, o cruzeiro de luxo é um tipo de serviço que o cliente é fortemente elástico, então esse aumento do preço vai diminuir o rendimento, né? Que é exatamente o que deve estar sendo refletido nesses 2 slides subsequentes, né? A aplicação de proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes relacionados a ela. Então, o efeito colateral do uso de drogas ilegais é um crime. Os usuários muitas vezes se tornam criminosos para financiar os seus atos.
Então, examinamos duas políticas projetadas para reduzir o uso de drogas ilícitas e verificar que efeitos isso acontece com o crime relacionado às drogas, né? Então, vamos assumir como premissa que o valor total em dólar para crimes relacionados à droga é igual ao gasto total em drogas, né? Espécie de escoamento permanente. Então, a demanda para drogas ilícitas é inelástica devido aos problemas de vício, né? Então, o que acontece? Essa política 1, interdição. Você tem aqui a curva de oferta e a curva de demanda. Então, a interdição reduz a oferta de drogas, né? Como a demanda por drogas ainda é inelástica, P aumenta proporcionalmente mais do que Q cai. Resultado, com aumento no gasto total em drogas, um aumento no gasto total em drogas e em crimes relacionados às drogas, né? Então, você vê que essa área desse retângulo aqui rosa é inferior à área desse retângulozinho aí laranja, né? A educação reduz a demanda por drogas, P e Q caem. Resultado, uma diminuição no gasto total em drogas e em crimes relacionados às drogas. Então você vê aqui que a área desse retângulozinho amarelo ela é menor do que a área desse retângulo rosa. Você vê que aqui no caso a oferta se manteve constante, não houve nenhuma política para alterar a oferta, e sim a educação por parte dos consumidores para reduzir o seu padrão de consumo. Então, isso vai reduzir aí o rendimento, né? Então, a elasticidade de preço da oferta, os conceitos aqui são análogos aos que nós vimos para a demanda, seria uma variação percentual na quantidade ofertada sobre uma variação percentual no preço de oferta, né? Então, falando em termos leigos, mediria a sensibilidade de preço da demanda dos vendedores, né? Então, mais uma vez, se nós estivermos variando entre dois pontos de uma curva de demanda, nós devemos utilizar o método ponto médio para evitar uma variabilidade inerente ao sentido que você está variando. Por exemplo, de A para B ou de B para A. Então, aqui um exemplo. Nós temos que aumenta o preço em 8%, a quantidade aqui ofertada vai aumentar em 16%. Então, exemplo aqui, ou seja, elasticidade de oferta igual a 2, perfil de produção elástico. O tomador de decisão vai se sentir mais compelido aí a produzir nesse contexto. Então, assim como nós vimos para a curva de demanda, nós temos diferentes classificações para as curvas de oferta. Quanto mais reta a curva, maior a elasticidade, né? Ou seja, quanto mais próxima do eixo das ordenadas, mais elástico, né? O tomador de decisão que produz ou que presta serviço não vai aumentar a sua quantidade produzida ou ofertada com variação aqui no preço. O preço varia e a quantidade é constante. Então, a sensibilidade de preço é nenhuma. Isso não existe no mundo real. Então, quando você tem esse comportamento aqui mais íngreme, nós vemos que o comportamento aqui, a elasticidade aqui, ela é menor do que 1. Então, o perfil do tomador de decisão é relativamente baixo. Então, aqui aumenta 10% na variável preço, vai aumentar menos de 10% na variável quantidade. Então, oferta inelástica, a curva é mais próxima do eixo das ordenadas. Elasticidade, oferta de elasticidade unitária ou unidade elástica. Então, variações de preço e de quantidades vão ser na mesma proporção, iguais a 1. O comportamento elástico, aqui a curva de oferta é mais próxima do eixo das abscissas, é mais deitada, digamos assim. Então, a pequena variação na variável preço vai nos levar a uma variação maior na variável quantidade, comportamento elástico da oferta. E aqui um comportamento teórico, perfeitamente elástico. Delta P igual a zero, o produtor se sentiria totalmente indefinido para variar aí a quantidade produzida ou ofertada, né? Então, um caso extremo, né? Não existe no mundo real, mas são referências, né?
Então, os determinantes da elasticidade da oferta. Quanto mais fácil é para os vendedores mudar a quantidade que produzem, maior a elasticidade. Por exemplo, a oferta de propriedade à beira-mar é mais difícil de variar, portanto, é menos elástica do que a oferta de carros novos, que é algo bem mais flexível de ser produzido. Então, para muitos bens, a elasticidade da oferta é maior a longo prazo do que a curto prazo, pois as empresas podem construir novas fábricas ou novas empresas podem entrar no mercado. São aspectos bastante semelhantes àqueles que nós vimos para a elasticidade da demanda no início da aula. Então, alguns exemplos: a oferta de propriedade à beira-mar é inelástica, a oferta de carros é elástica. Supõe o crescimento da população cause que a demanda de ambos os bens dobrem, né? Para qual produto P mudará mais e para qual produto Q mudará mais. Então, se um determinado produto é inelástico, essa quantidade deve aumentar menos, né? E se um determinado produto é elástico, essa quantidade deve aumentar mais. O que deve estar sendo expresso aí nos slides subsequentes. Quando a oferta é inelástica, o aumento na demanda tem mais impacto no preço do que na quantidade. Quando a oferta é elástica, o aumento na demanda tem mais impacto na quantidade do que no preço. Certo? Então, façam esse exercício. Então, como a elasticidade de preço da oferta pode variar? Então, a oferta se torna menos elástica conforme o valor da quantidade aumenta, devido aos limites de capacidade. Certo? Então, nós estamos vendo que ao longo de uma mesma curva de oferta, a elasticidade vai ter comportamentos distintos, né? Quando nós chegamos em pontos onde Q é maior, o comportamento vai tender a ser inelástico por uma questão de saturação da capacidade produtiva, né? De consecução do limite dessa capacidade. Existem outras elasticidades, né? Não só, o que nós vimos aqui foi a elasticidade de preço, nós temos a elasticidade de renda da demanda. Mede a resposta da quantidade com a mudança de renda do consumidor. Então, seria um delta Q sobre um delta renda, né? Então, lembrando o que nós vimos no capítulo anterior, o aumento da renda causa o aumento da demanda para um bem normal. Assim, para bens normais, a elasticidade de renda seria maior do que zero, e para bens inferiores, a elasticidade de renda seria menor do que zero. Eu recomendo que vocês revisem o capítulo 4 aí do Mankio. Então, nós temos a elasticidade de preço cruzado da demanda, que mede a resposta da demanda para um bem às mudanças do preço de outro bem. Então, a variação percentual da quantidade demandada para o bem sobre a variação percentual para o preço do outro bem, seria esse bem 2. Então, assim, nós vimos na aula anterior o conceito de bens substitutos. Então, para esses bens substitutos, a elasticidade de preço cruzado é maior do que zero. Ou seja, o aumento da carne bovina causa um aumento na demanda por frango. Recapitulando o que foi visto no capítulo anterior. Então, para bens complementares, como por exemplo pão e manteiga, a elasticidade de preço cruzado é menor do que zero. Ou seja, o aumento no preço dos computadores ou o aumento no preço do pão causa uma redução da demanda por software ou uma redução da demanda por manteiga. Então, a elasticidade de preços cruzados nas notícias, aí alguns exemplos que foram extraídos do Mankio. Se vocês quiserem consultar essas notícias no Google e ver essas matérias, pode ser algo interessante para os mais curiosos e mais interessados aí, né? Então, em síntese, a elasticidade mede a resposta da quantidade demandada ou quantidade ofertada com relação à variação de um de seus determinantes. Usualmente estamos falando de elasticidade de preço ou de elasticidade de renda, né? A elasticidade de preço da demanda é igual a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço, né? Quanto menor, quando é menor do que 1, o cliente tem um perfil inelástico, ou seja, pouco suscetível a variações no preço, seu comportamento vai ser pouco suscetível, né? E quando ele é maior do que 1, essa elasticidade, a demanda vai ser elástica e o consumidor vai ter uma acessibilidade maior a essas variações.
Então, quando a demanda é inelástica, a receita total aumenta quando os preços aumentam. Quando a demanda é elástica, a receita total diminui quando os preços aumentam. A demanda é menos elástica a curto prazo, para os bens que são estritamente necessários, nos quais a demanda é cativa, para bens definidos amplamente e para bens com poucos substitutos próximos. A elasticidade de preço da oferta ela é igual à variação percentual na quantidade ofertada, dividido pela variação percentual da variação do preço. Quando é menor do que 1, a oferta é inelástica, ou seja, o padrão de produção ou de prestação do serviço de uma determinada empresa não vai variar significativamente com variações no preço, e quando é maior do que 1, ela é elástica, ocorre o contrário. Então, a elasticidade de preço da oferta é maior a longo prazo do que no curto prazo. A elasticidade de renda da demanda mede quanto a quantidade demandada responde às mudanças na renda dos compradores. Então, essa elasticidade de preço cruzada da demanda mede o quanto a demanda para um bem responde a variações no preço de outro bem. Nós vimos aqui exemplos para bens substitutos e bens complementares. Então, esse era o último slide. É importante que vocês leiam material bibliográfico indicado na nossa bibliografia ou outro de qualidade. O capítulo do Mankey é uma opção interessante. Resolva os exercícios ao final do capítulo para fixar os conteúdos e discutir com os colegas, inclusive em fóruns na disciplina. São atividades muito interessantes para serem realizadas também em grupo. Então, nós agradecemos aí a atenção de todas e de todos e até uma